Bem-vindos novamente à Escola Nacional da Inspeção do Trabalho para o terceiro vídeo da série que tratamos do domicílio eletrônico trabalhista. Bom, nesse terceiro vídeo nós falaremos do livro de inspeção do trabalho. Tem surgido muita dúvida sobre o livro de inspeção do trabalho, o livro de inspeção do trabalho eletrônico, e tentaremos então elucidar e esclarecer de uma vez por todas a questão do livro de inspeção do trabalho. ELIT, livro de inspeção do trabalho eletrônico. Bom, quem está no mundo do trabalho, que recebe as fiscalizações, que tem o contato com a inspeção do trabalho, tem conhecimento do livro de inspeção do trabalho, esse que está na sua tela aí. O livro de inspeção do trabalho, da forma como todos conhecem, um livro encadernado, tem uma especificação toda completa aí que foi trazida em portarias mais antigas, e esse livro é o que tinha sido usado até agora, tá? Então, é dele que nós vamos tratar, da forma física e da forma digital. Bom, começaremos aqui novamente pela CLT, lá no artigo 628 da CLT, com uma redação antiga, uma redação de 1967, já tem a previsão, né, inclusive esse artigo continua em vigor, ele tem a previsão do livro de inspeção do trabalho. A CLT assim denomina livro de inspeção do trabalho. E esse livro é utilizado justamente para o registro das inspeções que foram efetuadas naquele empregador. E ele previa, entre outros assuntos que eram escritos no livro, a hora de início e fim, data e hora de início e fim de uma fiscalização, o resultado dessa inspeção, se houve auto-infração lavradas, irregularidades encontradas, enfim, esse artigo da CLT previa o que deveria ser escrito nesse livro, o que deveria constar. Inclusive, veio uma portaria em 1971, que é essa portaria 3158, e dizia especificamente como é que o livro deveria ser. Essa portaria 3158 trazia que o livro tinha que ter 22 por 33, que é esse que a gente mostrou aí na imagem, 100 folhas numeradas, de 1 a 100, etc. E esse livro, inclusive, quando ele surgiu, ele precisava ser autenticado nas superintendências regionais de trabalho, na época chamadas delegacias regionais de trabalho. Precisava haver uma chancela, a empresa precisava levar esse livro lá, precisava ser autenticado pelo Ministério do Trabalho. Pois bem, essa autenticação ela ficou desnecessária já desde 1995 com o surgimento da portaria 402. Então, a portaria 402 de 95 aboliu essa necessidade de levar esse livro a uma das agências do Ministério do Trabalho, superintendência, delegacias à época, para fazer esse registro, essa autenticação. Mais na frente, a portaria 671 revogou completamente essa portaria de 1971. Pois bem, a portaria 671, ao revogar totalmente a portaria 3158, ela praticamente diz: não existe mais livro de inspeção do trabalho físico, até porque a portaria nova 671, ela só trata de livro de inspeção do trabalho eletrônico, em seu formato eletrônico, em substituição ao livro impresso. Portanto, o livro impresso, embora o artigo 628 da CLT esteja completamente em vigor, ele perdeu a regulamentação, ou seja, o livro físico ele não tem regulamentação mais. O que tem regulamentação a partir do artigo 628, né, é o livro de inspeção do trabalho eletrônico. E esse arcabouço legal foi o que trouxe o fim, né, a extinção do livro de inspeção do trabalho em formato físico. Tá? Esse livro de inspeção eletrônico ele vai trazer algumas funcionalidades. Ele era uma obrigação da empresa, era obrigado a ter um livro. Inclusive, havia uma desobrigação para as empresas de pequeno porte, etc. Hoje, a gente não trata mais livro de inspeção do trabalho como uma obrigação, porque a nova regulamentação, o novo arcabouço desse livro, ele traz para o empregador como um serviço. Esse livro será um serviço, ou seja, além das fiscalizações encerradas, né, das informações todas de fiscalizações que a empresa já teve, inclusive aquelas que estão em andamento naquele momento, serão fornecidas para a empresa, para o empregador, e outros serviços serão acrescentados, como mencionei, de modo gradual. A própria legislação, o próprio decreto, portaria, falam que essa implementação será feita de forma gradual e
a partir dos serviços que forem interessantes, que forem do interesse dos empregadores, serão inseridos no livro de inspeção do trabalho. Portanto, resumindo, o livro de inspeção do trabalho do modo físico, ele não tem regulamentação, porque a portaria 671 revogou uma portaria que regulamentava o livro físico. Portanto, nós temos hoje uma lei que trata do livro de inspeção do trabalho, que é o artigo 628, mas só temos regulamentação para a forma eletrônica. Não temos mais regulamentação para a forma física, né? E o livro de inspeção do trabalho eletrônico, ele vai trazer a consulta às fiscalizações, ele vai trazer a parte de consulta aos trâmites dos processos administrativos, eventuais trâmites de autos de infração, de notificações de débito, de fundo de garantia. Traremos aqui também o autodiagnóstico trabalhista, aquela avaliação que é feita em matéria de segurança e saúde do trabalho, eventualmente indício de débito de fundo de garantia, consulta a cotas de PCD, né, de pessoas com deficiência, de contratação de aprendizagem, certidões de trabalho infantil, trabalho escravo e outros serviços mais que o Ministério do Trabalho e as empresas entendam necessário estar constando desse rol. Essa implementação se dará de forma gradual. Agora, algumas perguntas surgem com relação a isso, né? E a gente do que já falou aqui, já praticamente respondeu. Porque, veja bem, dúvidas comuns. O livro de inspeção físico ainda é obrigatório? Não, ele não é obrigatório porque ele não tem regulamentação, tá? E o que a empresa deve fazer com o livro antigo? Aqui a gente tem um ponto de atenção. O livro antigo tem alguma coisa escrita? Algum auditor já foi na empresa, já está escrito? Então a empresa deve guardar esse livro, até porque não tem legislação que fale em prazo para a guarda desse livro. Tá? Até uma dessas portarias falava que era 5 anos e tal, mas essa parte que falava de um prazo, ela foi revogada e não existe prazo assim em uma legislação que segure esse livro por algum tempo. Portanto, a indicação é que se há alguma coisa escrita, alguma fiscalização anotada, alguma coisa desse tipo, o empregador deve guardar esse livro junto com os demais livros, tantos outros que outras legislações exigem. Tá? Então, guarda lá, até porque ele pode fazer prova no futuro para alguma coisa da própria empresa ou mesmo da inspeção do trabalho. Ele é obrigatório para todas as empresas? Como mencionei, meus caros, o livro de inspeção do trabalho da forma eletrônica, ele deixa de ter essa conotação de obrigatoriedade e passa a ter uma conotação de serviço prestado de forma gratuita, obviamente, pelo Ministério do Trabalho ao empregador. E como eu faço para acessar o Elite? É uma outra pergunta constante. Como é que eu faço para acessar o Elite? Hoje o Elite ainda não está disponível, mas quando ele estiver disponível, meus senhores, ele vai estar disponível dentro do domicílio trabalhista, ou seja, a partir do momento que o empregador fizer o acesso ao domicílio trabalhista, vai ter um cartão, lá vai ter um card com o livro de inspeção do trabalho, onde vai ser possível fazer as consultas necessárias, baixar as certidões quando elas estiverem disponíveis, obviamente. Como eu mencionei até agora, o livro de inspeção do trabalho eletrônico ainda não está funcionando dentro do DET, ele é uma funcionalidade do seu domicílio trabalhista. Então, não se preocupem como eu vou acessar o Elite. Uma vez com sua conta GovBR no padrão prata ou ouro, ou seu certificado digital funcionando, empregador, pessoa física e pessoa jurídica, vai acessar o domicílio trabalhista. E a partir do domicílio trabalhista vai ser possível acessar o livro de inspeção e as funcionalidades e os serviços que serão prestados a partir dali, ok? Era isso que eu tinha que falar aqui nesse terceiro vídeo. Espero vocês no próximos. E nos próximos vídeos, que nós temos mais 3 aqui na sequência. Abraço a todos e até já!